Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Recentemente teve um produto aqui no canal que eu falei que gerou uma certa comoção e uma certa polêmica, vai. Nem sempre... Tipo assim, eu geralmente falo de maquiagem, o que é algo que... Eu julgo ser zero polêmica, afinal de contas é um negócio pra gente se divertir, pra se brincar e tal, mas aparentemente as pessoas levaram muito a sério quando eu falei sobre essa paleta, que é a Masquerade da Juvia's Place. Eu geralmente nunca volto atrás numa resenha, raramente teve casos de eu voltar atrás, de me arrepender de ter falado alguma coisa, ou de ter feito uma segunda resenha de um produto que eu já tinha feito resenha antes, baseado nas opiniões que eu li nos comentários, mas essa paleta gerou um bafafá e aí eu vim falar sobre ela hoje. Além de demonstrar mais uma vez e fazer mais testes sugeridos por vocês e realmente, assim, não mudar de opinião porque eu ainda não mudei de dar a minha opinião, mas tentar ilustrar o que eu tava querendo dizer, porque eu acho que muitos de vocês pegaram a minha opinião e saíram correndo e levaram ela para extremos que eu nunca tinha falado. E aí rolou uma comoção e também tentar desvendar se a minha paleta da Masquerade é falsa ou é verdadeira. Então, a história dessa paleta aqui no canal começou quando eu fiz uma resenha só dela, que se não me engano se chamava Testando a Paleta Mais Amada do Instagram. E aí, no final das contas, eu falei que eu fiquei um pouco decepcionado com essa paleta, que eu esperava mais. E aí, vocês surtaram, como eu imaginei que surtariam, porque quando a gente coloca uma miniatura, tipo meio clickbait, a gente aqui no YouTube trabalha com clickbait, então quando gera uma reação assim, eu imaginei que faria, só que não do jeito que foi. E vocês acusaram a paleta de ser falsa, porque muitos de vocês amam essa marca e usam há anos e acham que é a melhor paleta do mundo, e a minha só poderia ser falsa porque eu não amei. Primeiro eu gostaria de falar isso com uma certa... Sei lá, eu fiquei um pouco magoado com esse tipo de feedback, porque eu amo ser sincero aqui nesse canal, eu sou sincero sempre, nada vai comprar minha sinceridade, todos os publis que eu fecho são com a minha genuína opinião por trás. E falar que eu trouxe uma paleta falsa, ou então que só porque eu não gostei é porque eu usei errado, enfim... É engraçado porque, sei lá, a gente lê os comentários do YouTube e corre pra psicóloga, né? Porque é tanta gente falando tanta coisa que a gente fica maluca. Porque, assim, é incrível quando eu falo a minha opinião sincera, e aí se eu não gosto é porque eu usei errado, é porque eu não sei me maquiar, é 1 milhão de outras situações, não somente o fato de que não é pra mim, não gostei muito. Isso aconteceu não só com essa paleta, como também aquelas sombras da Huda, que eu falei que eu não gostei, aquelas sombras que são líquidas, só que ela tem um acabamento mate, não foi pra mim. Muita gente também falou que eu usei errado, que eu não sei me maquiar, nanana. E tem também alguns sem noção, essa é a minoria, mas aparece alguns sem noção que acha que é pessoal, só porque eu não amei o produto. Eu tô falando, é um ataque pessoal a essa pessoa que acontece que ama o produto, e não é nada a ver. Eu não gostei porque não gostei. E no caso dessa paleta, não é que eu não gostei, tudo que eu falei, eu ainda falei que eu gostei, só que eu só me decepcionei um pouco. Isso pode ser um pouco culpa minha também, porque eu tava no hype dessa paleta. Quando eu comprei, eu tava muito animado, porque é uma das marcas de sombra preferidas da NiK Tutorials, e a NiK Tutorials é uma youtuber que eu amo de paixão, eu vejo todos os vídeos dela, então eu comprei assim muito na esperança, mas enfim, acabei me decepcionando um pouco, e aí talvez seja minha culpa porque eu coloquei muita expectativa, quando no final das contas isso aqui é só uma paleta de sombras, e eu deveria ter encarado esse produto como uma paleta de sombras apenas, e essa é a culpa que eu tenho, que eu admito ter. Mas as pessoas me atacaram pessoalmente, falando que eu não sei me maquiar, falando até do meu dente, começaram a atacar minhas características físicas, só porque eu discordava dessa pessoa por um produto de maquiagem. Enfim. E outro ataque que eu recebi é de pessoas que nem compravam essa paleta, que não tinham essa paleta, falavam, eu não tenho essa paleta, mas tanta gente fala bem e você falou mal, você claramente está falando mal só pra ganhar views. E esse tipo de feedback eu literalmente jogo no lixo, porque se você não tem essa paleta, se você não usa, você não pode falar dela, porque não é o seu lugar de fala. A louca. E outro feedback que eu estou desconsiderando pra fazer esse vídeo são feedback de maquiadores, porque eu recebi muitos comentários assim,
assim, eu sou maquiador há 5 anos, eu tenho todas essas paletas da Juvia's, eu uso em todas as minhas clientes, eu adoro. Sendo que eu falei no próprio vídeo que isso aqui é um ótimo produto para maquiador, mas quando se fala de um consumidor regular, eu até dei exemplo de médica, dentista, psicóloga, eu acho que essa paleta não é ideal pra gente que se maquia dia a dia, não tem muito tempo pra se maquiar, porque eu achei a paleta um pouquinho difícil de trabalhar. Quando eu comprei essa paleta, eu achei que ela ia substituir todas as minhas paletas, porque ela tem opções de sombras neutras e sombras neutras quentes, que é o que eu amo, isso, e também opções de sombras coloridas, que aí eu falei, nossa, eu vou conseguir fazer 1 milhão de looks e eu vou conseguir usar essa paleta todo santo dia. E não foi isso que aconteceu, ela não substitui as minhas paletas favoritas. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre essa paleta é que muitas pessoas acharam que só porque eu não amei, eu odiei. Eu acho que a gente está vivendo em tempos muito, ou você é 8 ou você é 80, quando na verdade, nessa paleta, eu falei claramente que eu gostei, eu só fiquei um pouco decepcionado, justamente porque eu achei que ela substitui minhas favoritas e eu não gostei tanto assim. Tem paletas que eu acho mais luxuosas, uma fórmula mais refinada, que eu amo, que eu uso todos os dias. E aí, finalmente, a gente chega no feedback dela ser falsa. Muitas pessoas acusaram essa paleta de ser falsa e que eu comprei sem saber. E esse é um assunto muito delicado pra mim, porque, assim, vocês me veem aqui na internet praticamente todos os dias e muitos de vocês acham que já sabem tudo sobre mim, quando muita coisa rola no backstage. E esse assunto de falsidade de produtos de cosmético me deixa muito preocupado, porque é um assunto que eu levo muito a sério aqui no canal. Vocês devem até achar que eu sou meio chato com isso, porque eu já fiz algumas menções a produtos falsificados aqui no canal e a minha posição é de eu nem falo sobre eles aqui. Eu tenho a paleta da Huda e muitas pessoas me pedem pra usar, comprar falso que tá na 25 de março e comparar com a Huda original, e eu não faço esse tipo de tag porque eu realmente não gosto de falar sobre produto falso. Eu não gosto nem quando, tipo assim, uma marca lança um produto idêntico. Vamos dizer, eu tô aqui com essa base da Guerlain, que custa 400 e poucos reais. Aí, sei lá, vamos dizer que a Ruby Rose um dia quer lançar uma base e lança idêntica a essa, com o nome, sei lá, Laruli, ao invés de Parruli, fala Laruli Vinho. E aí, só pra dizer que não é, mas a gente sabe que é copiando. Então, nem esse tipo de produto eu gosto de trazer muito aqui nesse canal. E muita gente não sabe disso, mas um dia desses eu fui convidado por uma marca, na verdade era uma loja, uma revendedora, e eu não quero nem falar o nome dela, mas enfim. Eu fui convidado a fazer uma presença numa grande feira de beleza que aconteceu recentemente aqui em São Paulo. E quando eu fui analisar a loja, eu vi que eles vendiam produtos falsificados da Huda. E assim, eu recebo produtos da Huda, vocês sabem, e mesmo que a Huda não me pague nada, eu me sinto vinculado ao nome da Huda, uma vez que ela me manda produto. Vinculado assim, vinculado um pouco, né? Eu não sou embaixador da marca, que é um nível de veiculação. Não, um nível de vinculação, tipo, level 100, eu sou uma mínima pessoa que está no mailing, mas é assim, se eu fosse a Huda, eu me incomodaria de ver uma pessoa que está no meu mailing promovendo uma loja que vende meus produtos falsificados. Então eu recusei o job e era um job bem legal, vamos dizer que, tipo, pagariam alguns meses do meu aluguel, mas eu recusei justamente porque essa loja vendia produtos falsificados. Então esse é um assunto que eu levo muito a sério, eu não me vinculo com ninguém que faz esse tipo de trabalho na internet. Então, quando alguém me acusa de trazer um produto falsificado aqui no canal, eu levo muito a sério. Falaram até que conseguiram ver inconsistência na impressão dessa paleta, que a original é assim, assado, e a minha não tem isso. Gente, como é que vocês conseguem ver inconsistência na impressão numa paleta que vocês nem, sei lá, nem tem na mão, sabe? Então eu vou contar um pouquinho da história de como eu comprei essa paleta. Essa paleta eu comprei de uma loja chamada Esparza Make. E essa é uma lojinha de Instagram que importa produtos da gringa. Vocês devem ver muitas das suas youtubers favoritas falando um pouco dessas marcas de Instagram que trazem esses produtos lá de fora. Você compra, eles recebem e mandam pro Brasil. Essa é o trabalho da Esparza Makeup. Daí eu conheci os donos dessa loja no workshop da Duda Fernandes. Ela fez um workshop aqui com a Maikai, até com a sombra que eu mencionei em alguns vídeos falando dessa maquiagem. Eu também mencionei que eu tava amando as sombras da Maikai. Enfim, eles fizeram um workshop aqui e a Esparza era um dos sponsors desse evento e eu conheci os donos dessa marca e acabei comprando essa paleta. E assim, eu não sei se vocês se ligaram, mas coincidentemente, eu e o Vitor postamos resenha de uma paleta dessa da Juvia's. Eu postei dessa, obviamente, que é a que eu tenho, mas o Vitor postou de outra. A gente postou o vídeo mais ou menos na mesma época do ano e não é coincidência, é porque
porque a gente comprou essa paleta da Juvia's no mesmo lugar. O Vitor também comprou com a Esparza e foi no mesmo dia que eu comprei a minha. Então, se vocês acusaram que a minha é falsa, a do Vitor provavelmente deve ser. E muita gente falou, nossa, o Vitor amou, a paleta dele foi incrível, a sua deve ser falsa porque não funcionou bem. Então, assim, a gente comprou no mesmo lugar. Então, se não funcionou pra mim, se vocês estão acusando a minha paleta de ser falsa, porque a dele funcionaria e seria original. Mas, enfim, os donos da Esparza, eles vão pra Miami, eles vão pra lá quase todo mês. O que eu acho muito chique, porque, tipo, eles vão pra lá toda hora. Inclusive, a gente tava negociando, eu ia comprar a minha paleta de James Charles com ele. Mas, enfim, eu comprei no dia que eu fui no workshop da Duda e eu paguei quase R$300, 200 e poucos reais. Eu acredito muito que essa paleta seja original. E, assim, eu não acredito que eles vendem produtos falsificados. Tanto que se eu tivesse a mínima suspeita de que eles revendessem produtos falsificados, eu nem estaria fazendo esse vídeo agora. Eu justamente ia parar de falar sobre esse assunto, porque eu não gosto de colocar o holofote sobre pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, aqui não. Vamos lá. Muitas pessoas também acusaram dessa paleta de ser falsa porque o acabamento é mate, sendo que a original, o acabamento é brilhante. E, mano, eu não sei de onde surgiu essa ideia, mas eu procurei em vários vídeos no YouTube resenhas dessa paleta, inclusive de meninas gringas e que teoricamente compraram no site. Parece na câmera que o acabamento da capa é o mesmo desse. Na indústria se chama soft touch, porque é um tato soft, macio, e ela tem esse brilho meio que difuso, assim. Muitas pessoas não devem saber, mas as sombras da Juvia's, muitas delas são sombras, a fórmula de sombra que a gente está acostumado a ver, mas outras são pigmentos. E muitas pessoas não sabem muito bem disso. Eu acho que essa categoria ficou mais em evidência quando o próprio James Charles lançou a paleta dele, que aí muita gente começou a perceber que tem diferença entre uma fórmula de sombra normal e uma fórmula de pigmento. E aí, aqui, metade das sombras, 7 sombras, são pigmentos, e até tem um símbolo aqui que eu vou deixar bem no close pra vocês, que geralmente quando a sombra é pigmento e ela é produzida nos Estados Unidos, ela leva um emblema de um olhinho com uma cruzinha. Isso significa, ou então ela pode vir escrita também, que tipo, ela não é segura para usar na região do olho. E aí você vai falar, nossa, Adam, uma paleta de sombras que não pode ser usada na região do olho? E tipo, nos Estados Unidos tem uma instituição pública chamada FDA, que também aprova todo esse tipo de produto cosméticos e tal, tudo que é pra usar no ser humano, eles têm que fazer uma série de testes lá. E pigmento para olho não é aprovado porque alguns pigmentos, principalmente os vermelhos, podem manchar. Não sei se vocês viram a polêmica que teve na própria sombra do James Charles, que tinha uma sombra rosa que manchou o olho da menina e ela ficou puta. Pois quando a sombra é pigmento, significa que ela tem muito mais pigmento, ela pode manchar. E só de manchar, já pros Estados Unidos, já é algo que não é seguro pra usar na região do olho. E aí, de falar em seguro na região do olho, falando em olho, teve um episódio nesse meu vídeo falando sobre a Zola, que é essa fórmula aqui, essa sombra aqui, que ela caiu no meu olho ficou extremamente irritado, que todo mundo falou que eu tive alergia à sombra, sendo que não, gente. Eu cortei do vídeo porque eu até fiquei um pouco... Mas o que aconteceu foi, a sombra caiu no meu olho, mas o meu olho é extremamente sensível. Eu até mostrei nos stories que só de coçar o meu olho, sabe quando dá aquela coceirinha no olho que às vezes a gente dá uma vontade de coçar assim? Só de fazer assim, meu olho já fica extremamente irritado. Eu corto da maioria dos vídeos aqui no canal, mas eu sempre, quando me maquio, meu olho lacrimeja. Eu tenho um olho extremamente sensível. Quando alguém me maquia, é a primeira coisa que eu falo pro maquiador. Eu falo, meu olho é sensível, eu provavelmente vou lacrimejar. Então, se você puder usar a maior parte dos produtos à prova d'água, eu agradeço. E isso acontece. Então, quando caiu sombra no meu olho, ele ficou vermelho porque ele ficou muito irritado. Mas não me deu alergia de maneira nenhuma. Eu também não mostrei, mas eu limpei. Eu achei meio nojento mostrar isso no vídeo, por isso que eu cortei. Mas eu peguei um cotonete porque assim, eu vi aqui dentro, quando caiu sombra no meu olho, é como se fosse sei lá, eu via o resquício de sombra lá dentro, eu via que aquilo tava me incomodando. Então eu peguei um cotonete e tirei a sombra, o que deixou o meu olho muito mais irritado. Então não, eu não tive alergia à sombra. Aquele episódio só aconteceu porque realmente meu olho é muito irritado. Daí, analisando aqui tá escrito a fórmula das sombras. E aí tem aqui pigmentos prensados e aqui embaixo sombras, fórmulas de sombras comuns. E aí eu tava vendo uma
coincidência, muito coincidência pra ser coincidência. Eu falei no meu vídeo de primeira resenha sobre esse produto que eu amei muito mais as sombras shimmers, que são essas aqui, essa aqui, essa aqui. Eu amei muito mais as shimmers do que as mates. E aí, analisando aqui os nomes das sombras, então aqui tem pigmentos prensados, aí tem o nome das sombras. E aqui, sombras comuns, aí tem o nome dos tons. E eu vi que todas as sombras que eu amei, que foi a Zola, a Mali, a Calabar, aqui ó, Zola, aqui a Mali, Calabar, cadê? Calabar, essa aqui, são todas shimmers. E eu falei que eu amei muito mais as sombras shimmers. Então, o que acontece? Eu descobri que eu amo a fórmula de sombra comum das Juvia's. Só que aí quando chega o pigmento prensado, que são as sombras mais mates, como a Ada, a Furlan, tem essa aqui que é Burkina, que tá tudo aqui listado como pigmento prensado, eu não amei. Porque pigmento prensado é mais difícil de trabalhar. E era isso que eu tava querendo dizer. Pigmento prensado, geralmente... Porque assim, a gente vê uma fórmula de sombras e acha que tudo é pó. Mas não é. Quando uma sombra é uma fórmula de sombra comum, ela tem pigmento, que é geralmente o mica, e tem outros produtos pra deixar a sombra mais emoliente. Por isso que muitas vezes você vê as blogueiras descrevendo, nossa, essa sombra é muito muito amanteigada. Então ela tem um pouco de esses produtos mais emolientes para que ela realmente grude. E aí, quanto mais pigmento, mais seca é a sombra. Quanto mais emoliência, menos pigmentada. Então é sempre uma boa ideia a gente pegar um meio do caminho ideal entre pigmento e esses produtos emolientes siliconados para que a sombra grude. Já o pigmento prensado, ele não é só pigmento. Muita gente acha que pigmento prensado é só pigmento, mas não é. Dá para ver que a lista de ingredientes de uma sombra pigmento prensado é muito grande, mas ela basicamente é mais seca porque ela tem mais esses pigmentos, mais mica, mais pó do que uma sombra normal. Então por isso que eu achei que os pigmentos só ficam bons em uma base molhada, porque eles finalmente têm algum lugar para grudar, senão eles são apenas um pó, uma fórmula mais seca. E é isso, não tem mistério, a minha sombra não é falsa, minha paleta não é falsa, eu só não amei quanto eu achei que eu amaria. Daí, blá blá blá, 300 mil anos depois, que eu acho que eu falei sobre tudo que vocês acusaram a paleta de ser, eu vim fazer um outro look. E aí eu selei essa pálpebra, coloquei corretivo e selei, tá completamente seca. E no outro olho eu vou usar o primer que eu tanto amo, que é o Paint Pot da MAC, fazer uma base molhada e tentar fazer o mesmo look nos dois olhos com a base molhada e um com a base seca, e eu vou mostrar pra vocês a diferença. Obviamente, quando você usa a base molhada, todas as sombras, independente de ser da Juvia's ou não, de primeira ela vai ficar bem pigmentada, porque ela tá literalmente grudando, mas quando eu tava tentando combinar pigmento prensado em cima de um pigmento prensado, a sombra não grudava, justamente porque pigmentos prensados são muito pozentos, eles voam, e aí é mais difícil de criar pigmentação. Então, let's go! Vou dar um zoom aqui e aí eu vou mostrar certinho o que eu tava falando. Bom, fiz um mega zoom e vou usar o primer Paint Pot no meu olho esquerdo. Esse aqui está completamente selado, do mesmo jeito que eu usei no vídeo da primeira resenha dessa paleta. Pronto, pálpebras preparadas. Eu vou começar com o tom Burkina, que é esse aqui, que é um pigmento prensado. Pigmento prensado, fórmula mais seca. E aí eu vou começar com o olho com primer. Uou, maravilhoso! Pigmento prensado em fórmula em base molhada, incrível, pega super bem. Agora eu vou botar a mesma base no olho seco. E como podemos ver, é disso que eu estou falando. Só isso. Isso é um comportamento de qualquer sombra, que na base molhada o primeiro impacto é maior. Aí eu falei também de criar camadas. Falei que essa sombra é muito difícil de criar camadas, porque eu estava me referindo aos pigmentos prensados. Nos shimmers, nas sombras shimmers, principalmente nessas aqui, ó, nessa, eu não tive tanta dificuldade de criar camadas. Vocês viram aquele olho coloridão azul? Não tive tanta dificuldade quanto foi criar camadas com os pigmentos prensados. Então eu vou com a Ada, essa aqui é a Ada, que é um pigmento prensado. Deixa eu só confirmar aqui, sim, pigmento prensado. E vou colocar em cima da sombra que eu já coloquei. Então aqui a gente ainda tá com a sombra molhada, com a base da sombra molhada. E dá pra ver que ele pigmenta. Não tô falando que não pigmenta, mas é uma fórmula mais seca. Isso eu ainda acredito que seja. E aí eu vou no olho selado com a mesma sombra.
Pronto, dá pra ver a diferença? É só disso que eu tô falando. Eu sei que, tipo assim, se você quiser construir mais camadas no olho já selado, que foi muita gente falou que eu uso no olho selado e funciona. Não falei que não funciona, eu só preferi muito mais quando a base é molhada. E até, por exemplo, eu vou mostrar como é a Ada na paleta, como é a Ada no olho. Dá pra ver que, sabe, quando você coloca uma em cima da outra, ela meio que vai dar uma perdida. É só isso que foi minha crítica, foi difícil de construir camadas. E aí, em cima disso, eu tô fazendo um olho muito básico, tá? Eu vou usar um shimmer, vou usar o próprio Zola, que foi que eu usei no outro vídeo, e vou fazer a mesma coisa, vou usar num pincel, dessa vez seco. E vou dar um acabamento com a Zobo, que é essa aqui, que se não me engano é um pigmento. Zobo, é um pigmento prensado. E aí a gente acaba o olho com a base molhada. Teve um pouquinho de farelo aqui, mas pum, saiu. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o olho seco. E como dá pra ver, quando se trata de uma sombra normal, que não é pigmento prensado, ela funciona muito bem, tanto em olho com base molhada, quanto com olho em base seca. Tá vendo como essa sombra é bonita, não importa o primer? Era disso que eu tô falando, Brasil. Quando a sombra, a fórmula tem emoliência, ela é amanteigada, não é tão seca quanto um pigmento prensado, ela tem mais chances de funcionar sem um primer. Daí só para selar esse look, eu vou usar minha sombra favorita da paleta, que é essa aqui, a chamada Giza, que é uma fórmula de sombra normal, não é pigmento prensado. Olha que coincidência! E eu vou iluminar o canto interno. E as sombras shimmers apenas arrasam, porque são a fórmula de sombra normal. Uou! Bom, eu vou finalizar meu olho e aí eu volto para nossa conclusão final. Bom, e esse é o look com a paleta. Eu espero que eu tenha mostrado o que eu tava tentando descrever no primeiro vídeo dessa resenha. Eu ainda tenho a mesma opinião de que para maquiadores essa fórmula é incrível, mas para as pessoas do dia a dia é uma fórmula um pouquinho difícil de trabalhar, um pouquinho seca, justamente por causa dos pigmentos prensados. E a conspiração que veio falando que minha paleta é falsa era justamente eu tentando verbalizar que haviam dois tipos de fórmula nessa paleta, as de pigmento prensado, mais secas, e as de pigmento e as sombras tradicionais, e isso virou uma bola de neve. E eu acabei preferindo nessa paleta as fórmulas tradicionais, sem nem mesmo saber que havia dois tipos de fórmulas diferentes aqui. Então assim, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Eu vou continuar falando dessa paleta aqui no canal, porque eu estou convicto de que a minha paleta não é falsa. E assim, mesmo depois de mostrar por A mais B todo o meu pensamento, eu acredito que ainda vão ter pessoas que vão achar que minha paleta é falsa. Mas você pode mostrar pra alguém que o céu é azul e ela vai jurar de pé junto que é rosa. Então não tem muito o que fazer. Eu espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. E aí vamos seguir em frente, porque eu não aguento mais falar dessa paleta aqui nesse canal. Enfim, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal se for novo por aqui, comenta aqui o que vocês acharam. É isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!